A Itália é o segundo país mais visitado em toda a Europa e conhecido mundialmente por sua culinária, belezas artísticas, históricas e paisagísticas. O país possui uma população de mais de 60 milhões e 500 mil habitantes e uma extensão territorial de aproximadamente 300 mil quilômetros quadrados, sendo esse subdividido em 20 regiões, que podem ser caracterizadas em grandes grupos, em norte da Itália, a mais populosa, centro e sul. O ano de 2020 já começou turbulento para os italianos. Um novo vírus, jamais visto, assolava a China e de forma lenta começava a atingir a Europa, fazendo suas primeiras vítimas fora do continente asiático. O novo coronavírus, SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em Wuhan no dia 1º de dezembro de 2019, sendo que o primeiro caso foi notificado no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Tem-se como maior suspeita que o vírus seja de origem zoonótica, onde o rastro epidemiológico na cidade de Wuhan ligou parte dos casos iniciais a um mercado de frutos do mar e animais frescos, os famosos wet markets. Já no dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto de Covid-19 é uma emergência de saúde pública de cunho internacional. A pandemia na Itália. Os dados dos gráficos mostram o perfil epidemiológico da doença no país. O gráfico demonstra o número de casos e mortes por Covid-19 na Itália ao longo de quase 12 meses. Desde o início dos casos, houve faixas etárias predominantes ao longo dos meses. A idade média dos infectados até o mês de maio era de 62 anos, sendo inicialmente a Covid-19 predominante nos idosos. Ao considerarmos os últimos 30 dias, a idade média é de apenas 42 anos, indicando que os mais jovens começaram a se infectar mais. Se realizarmos uma média desde o primeiro mês da doença no país até o mês de setembro, a idade média dos infectados é de 55 anos. A distribuição por sexo se apresenta 53% para mulheres e 47% para os homens, uma diferença de 6% entre os gêneros, não sendo possível definir assim se a doença há predileção por sexo. Em 30 de janeiro, o Instituto Superior de Sanità, o ISS, confirmou os 2 primeiros casos de infecção por Covid-19 na Itália. Eram 2 turistas chineses que imediatamente foram hospitalizados e isolados em Roma. No dia 31 de janeiro, o presidente aprovou a alocação de fundos necessários para a implementação das medidas cautelares, chamadas de Emergência Internacional de Saúde Pública pela OMS, e assim foi aprovado o estado de emergência pelo prazo de 6 meses. As primeiras medidas foram em relação aos controles aeroportuários para cidadãos oriundos da área onde estava localizado o surto epidêmico. Foram também implantadas medidas precisas de controle para todos os voos europeus e internacionais. Além disso, foram suspensos todos os voos de e para a China, além dos de Wuhan, já suspensos pelas autoridades chinesas. Em 21 de fevereiro, foi confirmado o primeiro caso autóctone na Itália e no dia 23, as primeiras 2 mortes por coronavírus no país. De forma a evitar a propagação da Covid-19, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei nesse mesmo dia, decretando que nas zonas vermelhas seriam introduzidas medidas urgentes de contenção e gestão de emergência, como suspensão de eventos em locais públicos e de serviços educacionais, além da aplicação da medida de quarentena para aqueles que tiveram contato com pessoas infectadas. Desde 28 de fevereiro, são emitidos boletins periódicos sobre atualizações do panorama da doença no país, divulgados na página oficial do governo e em todos os veículos de comunicação da Itália. Em seguida, o Carnaval de Veneza foi cancelado nos primeiros dias do evento. Esse foi o primeiro grande evento italiano proibido devido à Covid-19. O número de casos apresentava-se crescente e então houve o ampliamento das medidas de restrições para mais 6 regiões.
Mesmo com o crescimento do número de casos, o país ainda não acreditava que seria necessário fechar as fronteiras de entrada e saída para outros países. O mês de fevereiro registrou 1.738 casos e 29 mortes. Como não houve cessamento no aumento do número de casos, no dia 4 de março de 2020, o governo determinou o fechamento das escolas e universidades até a metade do mês em todo o país. Em seguida, o Vaticano confirma o primeiro caso de coronavírus. Em 10 de março, toda a Itália passa para a zona vermelha. Nesse momento, todos os pontos turísticos são fechados para visitação, como a Fontana di Trevi, Museus do Vaticano e Praça São Pedro. Em 11 de março, a OMS declara pandemia. São 118 mil casos em 114 países e mais de 4 mil mortes. No final do mês de março, o governo italiano proíbe qualquer deslocamento entre as cidades, exceto para trabalho, saúde ou necessidade urgente. Multas começaram a ser aplicadas para o descumprimento das regras de isolamento, variando de 400 a 3 mil euros. No dia 28 de março, a Itália superou os 10 mil mortos pelo coronavírus. Nesse período, a Itália se apresentou em segundo lugar no número de vítimas, somente atrás da China. O mês de março registrou o maior pico entre os meses da pandemia na Itália, tendo 113.621 casos confirmados e mais de 11.500 mortes. Em abril, os casos começaram a apresentar uma queda, isso devido às rigorosas medidas de isolamento. Foi relatado que quase a metade dos casos ocorreram em lares de idosos. O governo fez uma previsão de 5 milhões de testes até o final de maio do mesmo ano. No final do mês de abril, a Itália registrou um total de 94.878 casos e mais de 16 mil mortes. Em maio, o presidente Conte anunciou a fase 2. Nela, algumas atividades começaram a ser permitidas, como as atividades ao ar livre e visita a museus e sítios arqueológicos. Porém, ainda foi mantida a obrigatoriedade do uso de máscara protetora e manter o distanciamento social. As escolas e universidades permaneceram fechadas e com previsão de reabertura somente em setembro do mesmo ano. Começaram a ser permitidas viagens dentro da mesma região e a retomada das funções religiosas. No final do mês de maio, houve uma queda acentuada no número de casos e também na mortalidade, com um total de 24.534 casos confirmados e mais de 5.500 mortes. No dia 1º de junho, houve a reabertura do Vaticano e do Coliseu. Nesse período, já começa a ser autorizada a livre circulação de pessoas entre regiões sem a necessidade de justificar o motivo. As fronteiras para países da União Europeia foram reabertas para o turismo. Mas nem tudo ia bem. Em junho, também houve uma projeção relacionada à crise econômica enfrentada pelo país devido à pandemia, em que se previa 100 mil desempregados em todo o território nacional. Houve uma queda contínua no número de infectados e a flexibilização das medidas se tornaram cada vez mais comuns. O mês de junho apresentou um total de 7.423 casos e mais de 1.400 mortes. No primeiro dia do mês de julho, as fronteiras foram abertas para países fora da União Europeia, exceto para o Brasil, Estados Unidos e Rússia. No final do mês, o número de vítimas apresentou o nível mais baixo desde fevereiro, apresentando 7.324 casos e 388 mortes. Em agosto, foi decretado que, se mantivessem as medidas de precaução mínimas, como o distanciamento social e o uso de máscaras em estabelecimentos fechados, o retorno à normalidade estaria previsto para até 7 de setembro. Porém,
esse período é época de verão na Europa, o que fez com que as pessoas viajassem e lotassem as praias, contribuindo para as aglomerações, o que levou a um aumento no número de casos logo nos primeiros dias de agosto. Em um mês, a porcentagem de pessoas hospitalizadas cresceu quase 30%. Especialistas ressaltaram que, nesse período, os jovens estavam se infectando mais e apresentando risco aos familiares. Tudo isso resultou em um elevado crescimento nos registros de casos, registrando 23.686 novos casos e 345 mortes. No início do mês de setembro, as medidas de contenção para a Covid-19 foram estendidas até 7 de outubro de 2020. Houve a retomada das aulas em algumas áreas, sendo de forma flexível e adaptável às diferentes realidades, relacionada aos números de casos de cada região. O mês de setembro é finalizado registrando um aumento significativo no número de casos, com um total de 41.883 casos e 398 mortes, cujos valores são menores apenas comparado aos meses de março e abril do mesmo ano. As medidas diagnósticas e profiláticas adotadas por cada país foram e continuam sendo importantes para o controle e prevenção da doença. A política de testes adotada pela Itália para a Covid-19 é a de que qualquer pessoa com sintomas pode realizar testes de forma gratuita. São feitos testes moleculares de RT-PCR e testes sorológicos, os chamados testes rápidos. Segundo o Ministério da Saúde italiano, até 31 de setembro de 2020, a Itália realizou 197.600 testes por milhão de habitantes, tendo um total de 11.944.088 testes desde o início da pandemia. O governo italiano, junto com uma empresa privada, criou um aplicativo para celulares que permite o rastreamento dos infectados com coronavírus. Rapidamente, a população adotou o uso do aplicativo, contribuindo assim para o controle da pandemia no país. Segundo o monitoramento feito pelo Ministério da Saúde, 39% dos novos casos diagnosticados na Itália foram identificados por meio de atividades de triagem, enquanto 29% em atividades de rastreamento de contato. Ao todo, 68% dos novos casos foram diagnosticados graças ao intenso rastreamento e à investigação de casos com identificação e acompanhamento dos contatos próximos. Analisando a população italiana em si, é possível destacar alguns pontos importantes para entender a pandemia de coronavírus na Itália. Trata-se do segundo país com maior população idosa no mundo, atrás somente do Japão, sendo o primeiro país da Europa. Além disso, os italianos possuem um histórico de altos índices de tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica e doença cardíaca isquêmica. Observando historicamente a evolução da pandemia no país, não foi possível chegar a uma conclusão sobre a ocorrência da doença e a correlação com a classe socioeconômica e etnias dentro do país. Uma outra curiosidade importante, mas que infelizmente não obtivemos informação alguma sobre, seria em relação às mortes confirmadas com infecção ou pela infecção. Para ficar mais claro, quem morreu com a infecção morreu diretamente da doença ou complicações dela. Já quem morreu pela infecção morreu de forma indireta, seja por falta de atendimento médico, pânico, transtornos psicológicos ou outras doenças associadas. Observando os fatos, podemos concluir que a pandemia poderia ter sido muito pior no país se não fosse o início muito rápido de medidas de contenção. Após os primeiros casos no país, as principais fronteiras foram fechadas e foi decretado estado de emergência, sendo a Itália o primeiro país europeu a tomar tais decisões. Agora, durante a segunda onda de Covid-19 na Europa, a Itália demonstra estar combatendo melhor a pandemia do que seus países vizinhos.
Acredita-se que seja devido à abertura progressiva das restrições, ao comprometimento de grande parte da população e à testagem de rede feita por lá. O número de casos voltou a subir, como já era esperado, devido à diminuição das medidas restritivas. Porém, podemos observar que a curva de casos não mais acompanha a de óbitos, e isso pode se dever a alguns aspectos, como a agilidade no atendimento do corpo médico, que começou a entender melhor o comportamento de SARS-CoV-2, fazendo com que os tratamentos utilizados fossem mais adequados, o que impactou fortemente no número de óbitos. E a média de idade dos novos contaminados, que agora atinge os mais jovens, diferentemente do ocorrido no início da pandemia. A pandemia de Covid-19 ainda não chegou ao fim. Então, ainda é necessário acompanhar os novos casos e saber se o que está sendo feito agora é o suficiente para manter o país em estabilidade nos próximos meses, até o início da vacinação em massa da população. Sendo assim, é importante continuar com os cuidados básicos de saúde e evitar aglomerações ao máximo. Ainda é preciso ter calma e disciplina, para que possamos encerrar essa fase evitando o maior número de perdas possível.